Começar? Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, vamos começar o estudo, irmão? Hoje daremos continuidade ao nosso estudo de seitas e heresias e iremos abordar o espiritismo, o kardecismo. Pastorzão, faz a oração para nós aí. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos atrair até aqui. Que possa ser mais uma noite, que o Senhor possa instruir, Pai, teu servo mais uma vez, para que ele possa ensinar a tua palavra com fidelidade, sendo fiel às Escrituras, meu Deus. Para que todos nós possamos sair daqui edificados, exortados, consolados pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu te peço que você possa conduzir todo esse momento para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto base que eu escolhi aqui não poderia ser outro senão Hebreus 9, 27. E a palavra diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Primeiramente, vamos enfatizar aqui que o nosso objetivo não é atacar a fé de ninguém. Vivemos em um país livre e que bom por isso. E estamos aqui para fazer uma consulta, um estudo usando as nossas sagradas escrituras. E primeiramente, para voltar, pincelar mais uma vez o que seria a heresia. A heresia seria um ensinamento diferente àquilo que a Bíblia nos ensina, tudo aquilo que vai contra o núcleo do Evangelho, o fundamento do Evangelho, tudo aquilo que fere o Evangelho é o que nós consideramos heresia. E é grave porque ela distorce quem Deus é, ela distorce a sua palavra, o seu Evangelho. E se eu pudesse resumir em uma frase, eu diria que a heresia é trocar a verdade essencial do Evangelho por um ensino diferente, mesmo que pareça espiritual. E vamos lá. Bom, o kardecismo ele é uma doutrina espiritualista. Ele foi codificado pelo francês Allan Kardec no século XIX. E seus princípios base unem filosofia, ciência e religião. Eles focam na evolução do espírito através da reencarnação, na comunicação com os espíritos e na lei da causa e efeito, no karma, na linguagem deles. E eles buscam a perfeição moral e intelectual, promovendo a caridade e, o Brasil é a maior base no mundo hoje do kardecismo. É o país onde tem mais adeptos. E, segundo o censo, é a religião que mais vem crescendo também. Os seus principais conceitos, e o primeiro envolvendo Deus, eles acreditam e entendem Deus como um ser, um princípio supremo e uma inteligência primeira do universo. Eles acreditam na imortalidade da alma, a alma sendo o espírito, sendo a alma quando o espírito está unido ao corpo e o espírito quando ele desencarna, quando a pessoa morre. Esse espírito, essa alma, ela sobrevive à morte física. O terceiro princípio é a alma é a reencarnação, que é a alma que retorna para o corpo, retorna para essa terra, a fim de evoluir, buscar a sua evolução. O próximo princípio é a comunicabilidade dos espíritos, é a possibilidade de contato com os espíritos através dos médiuns, que seriam os intérpretes, assim dizendo. A lei da causa e efeito, que é um outro princípio também do kardecismo, é que nossas ações nesta vida determinam o nosso futuro. Tem também o princípio da pluralidade dos mundos habitados, onde eles acreditam na existência de outros mundos com diferentes estágios evolutivos. Por exemplo, um exemplo esdrúxulo seria Plutão. Em Plutão tem vida, ou em outra galáxia muito distante há vida. E a base cristã deles
a doutrina espírita, que se intitula cristã, eles têm Jesus como um modelo de perfeição, como o homem mais perfeito que já pisou nessa terra. E eles buscam resgatar a pureza do cristianismo que, segundo eles, se perdeu. Tem também o princípio da não infabilidade. Os espíritas não consideram a Bíblia uma verdade absoluta. Para eles, a Bíblia não é inerrante, inspirada e infalível. E o espiritismo é dado a Allan Kardec justamente como uma terceira revelação. E o seu fundador, Allan Kardec, acreditem se possível, não é o seu verdadeiro nome. O seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Rivail, e ele era um educador que organizou os ensinamentos dos espíritos em obras fundamentais, as quais são essas 5, que eu já vou dar um resumo delas. E Allan Kardec então passa a adotar esse nome, uma espécie de nome artístico, com um pseudônimo, exatamente, como objetivo de distinguir dos seus trabalhos de professor naquela época. E vamos lá, as obras principais de Allan Kardec, a começar pelo Livro dos Espíritos, que foi a sua primeira obra publicada. Um rápido resumo dela eu anotei aqui. São perguntas feitas por Kardec e respostas atribuídas a espíritos superiores por meio de médiuns. E basicamente ele aborda assuntos sobre a evolução moral dos espíritos por meio das múltiplas reencarnações. E ele também enfatiza aqui que não há punições eternas, mas consequências educativas. E que o objetivo da vida é o progresso moral, baseando-se no amor, na justiça e na caridade. A segunda obra de Allan Kardec, a qual repousa a sua doutrina, é o Livro dos Médiuns. E esse livro é uma continuação do Livro dos Espíritos, e ele tem como ponto principal disciplinar a prática mediúnica, uma espécie de colocar os pingos nos is sobre o que pode, o que não pode, ou como lidar. O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele interpreta os ensinamentos morais de Jesus à luz de toda a doutrina espírita. Ele é uma obra que apresenta Jesus como o maior modelo moral, o maior modelo a ser seguido, mas não como Deus. Eles não acreditam em Jesus como Deus. Nem também na obra consumada, na obra da expiação da cruz, mas eu vou abordar isso mais para frente. E um princípio aqui que eu diria rapidamente contra esse livro é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia, esse é um dos principais códigos da hermenêutica, né? O quarto livro é O Céu e o Inferno. E aqui Allan Kardec examina a ideia do céu, do inferno, das punições, das recompensas, tudo à luz da sua doutrina. E ele confronta aqui também as concepções do cristianismo com a noção da justiça divina baseada no progresso espiritual. Aqui nesse livro, Céu e Inferno, no resumo que eu fiz, ele apresenta a justiça divina segundo o Espiritismo. Céu e inferno para ele não são lugares físicos, não são lugares literais, mas são estados de alma, que as almas cumprem as penas, ou, no caso do céu, têm as suas recompensas, e elas são proporcionais, temporárias e educativas. E que, mais uma vez, como eu disse, eles acreditam que não existe condenação eterna. E em sua quinta obra, a Gênese, ele aborda principalmente sobre a criação do mundo, sobre o Gênesis da nossa Bíblia, e aqui ele afirma que tudo obedece às leis naturais. Aqui ele também, basicamente, diz isso, e aqui tem uma parte onde ele vai dizer que milagres são sujeitos à lei da natureza. E de acordo com ele, então, nessa lógica, Jesus não teria agido como um Deus soberano.
Jesus seria um espírito elevado que conhecia essas leis e as aplicava. Agora, o próximo ponto aqui. Só. Isso. Me perdi. Kardec, ele apresenta o Espiritismo como uma continuação da Bíblia, como um aperfeiçoamento na revelação da Bíblia. E como foi que ele recebeu essa doutrina? Como foi que ele recebeu? Nós vimos no estudo do islamismo que o Alcorão foi dado a Maomé através do anjo Gabriel, ao longo de 23 anos de revelações. Mas no caso de Kardec não é assim. Com ele não se apresenta como um profeta, mas como um médium, como um codificador de toda essa doutrina. Ele recebeu essa doutrina de inúmeros espíritos. E é essa a concordância, é nisso que ele baseia a sua infalibilidade, que eles receberam ao longo de alguns anos e ao longo do globo, né, em diversos países, de diversos médiums, diversos espíritos concordando naquilo. E através dessa razão fechada, desse cânon, ele tem a certeza de todo esse trabalho. E quem falava com Kardec eram os espíritos. Ele acreditava que eram os espíritos da verdade que teriam orientado ele todo o trabalho durante as sessões mediúnicas. E tem uma diferença que eu gostaria de enfatizar aqui e abordar entre os espiritismos. No Brasil, quando se diz espiritismo, é muito amplo, mas para o espírita kardecista, para a sua federação, que é a FEB, eles não reconhecem todas as religiões espíritas sendo o espiritismo. Para eles, as outras doutrinas, elas são concepções espiritualistas, que se agarram em alguns conceitos que o Allan Kardec, que o kardecismo aceita, mas que divergem. E um exemplo delas é a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, o xamanismo. Tudo isso, para eles, não é tido como espiritismo, mas como uma concepção espiritualista, sendo o espiritismo apenas o kardecismo. E tem uma frase que eu encontrei que eles dizem que todo espiritismo ele é espiritualista, mas nem todo espiritualismo é espiritismo. E a Umbanda, a Quimbanda, essas outras religiões que são brasileiras com raiz africana, elas foram desenvolvidas no Brasil e é um sincretismo, é uma mistura de diversas religiões. O próprio kardecismo, o catolicismo, até mesmo as culturas indígenas, o xamanismo. E agora eu vou abordar as principais heresias que nós entendemos e que eu consegui extrair aqui livro a livro. E eu vou tentar ser o mais rápido, pois é toda uma doutrina, então vou tentar fazer de maneira rápida. A primeira, do Livro dos Espíritos, é a autoridade doutrinária baseada em espíritos. Nós entendemos isso como uma heresia, mas para Kardec, que construiu a sua obra a partir de respostas atribuídas a espírito, nós cristãos não entendemos isso como uma coisa boa, porque a nossa fé se baseia na revelação bíblica inspirada por Deus. E aqui eu abordei o texto de 2 Timóteo 3,16, onde a palavra nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essas revelações mediúnicas que eles consideram extra-bíblicas, elas não são legítimas à luz da nossa Escritura, da nossa palavra, da palavra de Deus. E Gálatas 1,8 vai nos dizer isso, onde Paulo vai dizer que se um anjo do céu, ou se mesmo ele, colocasse uma coisinha a mais, apresentasse um evangelho diferente, que nós o considerássemos anátema, que nós o considerássemos maldição.
O segundo ponto aqui, e é o mais conhecido da doutrina kardecista, é a necromancia, é a comunicação com os mortos. Em Kardec, no kardecismo, essa comunicação ela é natural, ela é educativa e, inclusive, para Kardec, a mediunidade é um presente de Deus. Ele acredita que Deus deu esse presente a todo mundo. Alguns sabem desenvolver e outros não. Mas Deuteronômio 18:10, Deus enfatiza muito claro que consultar os mortos não é uma coisa legal, não é uma coisa legítima. Abominável. Não, É abominável. é abominável, exatamente. E Isaías 8:19, Deuteronômio 18:10 até o 12. Vou fazer a leitura aqui também rapidamente. Do 18:10. Isso. Deuteronômio 18:10. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas, e é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Eu acho que mais claro do que isso é impossível. Realmente não é uma coisa válida. E para eles é normal. A sua doutrina começou assim. O terceiro ponto, a terceira heresia, é a reencarnação. Não da maneira que nós acreditamos, que no dia do juízo final, na segunda vinda, no segundo advento, na segunda volta de Jesus, os mortos retornarão à vida. Para eles, a alma passa por múltiplas existências. Ela vem nessa vida ao longo de diversas vezes, até se aperfeiçoar. Eu vou abordar isso um pouco mais para frente também, mas na concepção deles, a obra de Cristo não vale nada. Para eles, a salvação vem nessas múltiplas existências. E que se você comete um erro aqui, se você comete o que para nós é um pecado aqui, você vai pagar aqui e provavelmente na próxima vida você vai vir em um nível mais baixo. Inclusive tem uma justificativa deles que eles dizem que na África as pessoas sofrem tanto lá porque são espíritos de baixa vibração que cometeram erros na vida passada. Mas a nossa justificativa contra esse ponto é que a Bíblia afirma uma única vinda depois do juízo, que foi o texto base que eu li de Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A reencarnação, ela contradiz a escatologia cristã clássica, ela contradiz a nossa doutrina e ao próprio Deus. Bom, eu tenho um cunhado que é espírita e ele não mata uma formiga. Ele acha que naquela formiga pode estar um espírito, mas ele não mata. Pode entrar um inseto venenoso na casa dele, ele não mata aquilo. Ele acha que pode estar um espírito. Isso é engraçado. Isso é engraçado na religião da Índia, se não me engano é o hinduísmo, onde tem o templo dos ratos. Lá eles não podem nem pisar nos ratos. Se você pisa no rato, você é condenado a dar um rato de ouro no peso do rato que você pisou. Eles acreditam que o seu familiar vira um rato depois que morre. A pergunta não é somente Não. Vamos lá. Você voltando um pouco sobre Umbanda. Sim. Esses filmes que aquele tabuleiro de Ouija, aqueles filmes hollywoodianos que falam essa questão de conversar entre os mortos, é assim mesmo? É sensacionalismo? Porque
Sabe, quando a gente vê um trem desse, a gente acha que no centro espírita é basicamente isso, vai ter um monte de ritual assim, todo mundo de branco, capuzado, com um tabuleiro e todo mundo mexendo no copo lá e vê o que os espíritos estão falando. O espiritismo ele começou assim, foi Kardec, ele via, foi pelas mesas flutuantes, mas ele descreve no livro dos médiuns que existem diversos tipos de espíritos e diversos tipos de comunicações. Os espíritos mais baixos, eles fazem exatamente isso. Aquele jogo do Charlie também, não sei se você se lembra. Você coloca exatamente um copo e vai, enfim, essas práticas abomináveis. Ele também acredita que existem espíritos que conversam, batendo, fazendo barulho pela casa. E os espíritos mais avançados, eles tomam as mãos dos médiuns, como o Chico Xavier da vida, e passa a fazer uma carta. Ou então ele toma posse, ou ele incorpora, né, o cérebro do médium, e ali o médium e o espírito se tornam um, e ele usa o médium para fazer a carta. Que inclusive eu não comentei no início, desculpa o nervosismo, mas eu era espírita e fui espírita por 3 anos, e o que me levou para essa religião, o que eu vejo também da maioria das pessoas que eu conheço que são dessa religião, é a dor. A dor principalmente de perder um ente querido. Na época eu havia perdido a minha mãe e estava muito triste. E então eu fui para o espiritismo. Mas Deus me tirou de lá. Bom, isso é um fundamento aí básico, né? Básico. Porque a Bíblia diz que quando você morre, o espírito volta para Deus que o deu. Então não existe espírito voando por aí. Exatamente. Então a pergunta é, quem são esses que estão movendo as pessoas? No meu modo de ver, são demônios, os espíritos malignos, né? Exatamente. Tem um caso interessante, né? O pastor conhecido que estava evangelizando o espírito, convidando ele. Não, eu vou na sua igreja, você fala no meu centro espírita. Ele fala, tudo bem, eu vou no seu centro espírita. E quando ele chegou lá, houve incorporação, e eles deram a oportunidade de conversar com o espírito, e o pastor falou assim, em nome de Jesus, quem é você e a quem vieste? E a pessoa que estava incorporando falou, meu nome é Satanás, eu vim aqui para enganar. Eu vou abordar isso mais para frente também, mas tem um texto também na Escritura que diz que Satanás se transveste de anjo de luz. A minha tia, uma vez, quando ela perdeu o seu filho, ela também passou a frequentar, inclusive antes e depois desse relato dela, que eu passei a frequentar esse centro espírita, onde ela perdeu o filho, e o filho uma vez mandou uma carta para ela que só podia ser ele. Eu vi a carta, só podia ser ele. Hoje, eu acho que o nosso entendimento cristão ortodoxo da igreja seria demônio. O demônio tem os seus... Eles sabem, o Satanás está ao derredor, ele caminha pela terra, ele tem os seus mandantes. Textos, como por exemplo, você deve, com certeza, você está citado aqui, mas me está até conversando antes de começar. 1 Samuel, capítulo 28, 18. E Saul vai conversar com ele. 28, né? 18. E outro texto bastante que eles, pelo que eu sei que eu escutei, eles usam muito, é a transfiguração de Jesus. Transfiguração de Jesus. Elias e Moisés estavam conversando com Jesus. Então são 2 sinais que provam essa comunicação entre... Ali é uma visão. Mas para eles é algo que prova a doutrina deles. Sim. João 3 fala, quem não nascer de novo. Exatamente. João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, é um texto que eles usam como justificativa. E a fala de Jesus, quando Jesus diz que João Batista era o Elias que havia de vir. Só que na cabeça deles, se Elias veio em João Batista, mas Elias não morreu. Então como ele pode ter reencarnado? E há uma diferença também que nesse texto, Elias, Moisés, eles não se comunicam com os seres humanos que estão ali, né? Só Elias. Sim, mas eu falo o seguinte, porque eles usam esses textos para justificar. No caso, eu estou falando a visão deles, falando que eles usam esses textos para comprovar, tá vendo lá? Jesus conversou com pessoas que estão morrendo. Assim, Moisés e Elias, entre aspas. Mas aí, Saul conversou com ele, com Samuel, ele. Ali é muito interessante, Samuel veio de baixo, né? Ele é um demônio.
Depois eu vou encontrar aqui, eu me perdi, mas... O quarto ponto é a negação do pecado original. Allan Kardec, ele diz que o mal é um fruto de ignorância do espírito. Para ele não existe queda histórica da humanidade. Para ele, Adão e Eva não existiram também, eram figuras. E para Kardec, o ser humano não nasce culpado. Para ele, nós não herdamos uma culpa moral de Adão, porque Deus não criaria espíritos já manchados. Para ele, o mal não vem de uma queda histórica, mas da ignorância do espírito. Eles não creem em pecado? O pecado original de Adão, não. Eles acreditam que o pecado, inclusive, pecado é uma coisa que eu não encontrei escrito aqui. Eles acreditam que são erros. Eles acreditam que... Eles não acreditam como nós que o pecado é uma transgressão contra Deus, contra a santidade de Deus e a lei perfeita de Deus. A imperfeição moral inicial do espírito criado simples e ignorante é o que eles acreditam. Para eles, o espírito começa, na verdade, neutro. Ele vai aprendendo e vai errando, e ele vai evoluindo ao longo dessas múltiplas existências, dessas múltiplas reencarnações. No lugar do pecado original, ele vai ensinar a lei do progresso, que é basicamente que todos os espíritos evoluem moral e intelectualmente, que o mal é uma etapa temporária e que não é uma rebelião contra Deus, mas acreditem, um atraso. Para ele também, no lugar do pecado original, existe a responsabilidade individual, que cada espírito vai colher exatamente e somente aquilo que faz. Para ele não há herança de culpa e que o sofrimento é uma forma de educação, mas não é uma punição judicial. Então, para ele não há queda, não há redenção, só existe um aperfeiçoamento contínuo, onde você vem e vai, vem e vai. Mas na nossa ótica, na ótica cristã, de acordo com as Sagradas Escrituras, o pecado original, o pecado cometido por Adão e Eva lá no jardim, ele explica toda a nossa condição caída, toda a condição caída do homem. E Romanos 5,12, Paulo vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo é bem claro aqui. E sem pecado original, a necessidade da redenção, a necessidade de Cristo, ela se torna nula. Sem pecado original, não tem cruz, não tem revelação plena de Deus em Cristo. E, como eu disse aqui, Kardec acredita que Adão e Eva eram meramente símbolos. Eles não são personagens históricos, mas eles os entendem como um símbolo da infância da humanidade, lá do início. Para ele, é a representação do estágio primitivo da criação, que inclusive ele torna possível, não é que acredita, mas ele torna possível a ideia do darwinismo, de que o homem evoluiu do macaco. E para ele também, pode falar. Só a correção que Darwinismo não crê que o macaco não tem ancestrais. Basicamente. Obrigado pela correção. É uma falácia mental que fala isso. Não que eu acredite. Sim. Estudando esses trem, exato. Bom falar isso, mas só... Virou popular, né? Virou lá, o homem, principalmente aquele imagem, o homem de macaquinho, aí vai subir, tem um homem. Não, na verdade, Darwin acreditava que o macaco e o homem tiveram ancestral comum. Então, Ancestral. é só... Exatamente. Sim. E para Kardec, os espíritos já existiam antes da criação de Adão e Eva. Eu entendi por isso, então, que os espíritos são eternos, o que é uma coisa que só Deus é. Mas, de acordo com ele, os espíritos existiam antes da criação de Adão e Eva. No Espiritismo, a humanidade é um resultado da longa evolução. Ela não houve esse casal. E a doutrina kardecista anula, sim, o fundamento teológico de Adão e Eva. O
quinto ponto aqui do Livro dos Espíritos, da heresia que eu encontrei, seria a salvação pelo progresso moral. De acordo com Kardec, o espírito vai se aperfeiçoar por esforço próprio ao longo dessas encarnações. Mas, para nós, a salvação é pela graça mediante a fé, não pelas obras. No Espiritismo, no Kardecismo, é muito comum nós encontrarmos pessoas que aos nossos olhos de humanos são pessoas boas, são pessoas que praticam o bem, praticam a caridade sempre, mas se você perguntar para essas pessoas por que elas são salvas, por que elas irão para o céu, se é que elas acreditam, elas vão te responder com certeza que é porque elas ajudam o próximo, elas vão ao asilo, elas alimentam ao faminto. E não me entenda mal, isso tudo é muito válido para o nosso próximo, mas para a nossa salvação apenas o sangue de Cristo, apenas o sangue do Cordeiro. O sexto ponto é a negação da divindade de Jesus Cristo, uma das mais sérias para nós. Kardec, ele acredita em Jesus como um ser altamente evoluído, um espírito altamente evoluído, um exemplo moral, uma perfeição de homem, mas não de Deus. Para Kardec não existe essa possibilidade. Mas para nós cremos em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Deus. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, de acordo com Colossenses 2:9. O sétimo ponto herético, a sétima heresia encontrada, foi a rejeição da Trindade. E isso por si só já nos dá um argumento de que nós e os kardecistas não servimos, não cultuamos ao mesmo Deus. Para eles não existe o Deus Filho, para eles só existe um Deus. Eu vou chegar nesse ponto também, mas eu estou ansioso para falar dele, que para eles, quando Jesus disse que era necessário que ele fosse embora para que o Consolador viesse, para eles esse Consolador se concretiza em 1851, com a chegada do Espiritismo, com a chegada da doutrina espírita. Ou seja, para eles o Consolador, que para nós é o Espírito Santo, para eles é a doutrina espírita, é o Espiritismo, o que é uma gravidade muito grande contra o núcleo do nosso Evangelho, contra o nosso núcleo, o nosso fundamento. Nós cremos sim na Trindade, nós cremos no Deus Pai, Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E o oitavo ponto aqui seria a redefinição do bem e do mal. No kardecismo, o mal ele é relativo ao seu grau de evolução espiritual. Ou seja, eles não acreditam que existe uma culpa diante de Deus. Afinal, você vai pagar ela aqui nessa vida, no vir ou no porvir. Ela vai ser paga. E a nossa crítica quanto a isso é que o pecado é a transgressão da lei divina. O pecado ele é uma transgressão contra Deus. E como 1 João 3, versículo 4 vai dizer que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Esse é o contraponto a essa questão da definição de bem e de mal. O nono ponto aqui seria o universalismo implícito. De acordo com o kardecismo e a sua doutrina, todos os espíritos alcançarão a perfeição final. Para eles, a perfeição vai ser alcançada ao longo das evoluções, ao longo das encarnações, ao longo do quanto você sofre na Terra, mais o seu espírito será engrandecido, se assim posso dizer. E a nossa crítica quanto a isso é que a Bíblia ensina definitivamente que haverá um juízo final. A Bíblia ensina a possibilidade da perdição eterna. E quem mais pregou sobre o inferno, quem mais falou sobre isso foi o Senhor Jesus. Mas eles não creem nisso. E o 10º ponto seria o Espiritismo como terceira revelação. Porque para eles, o Espiritismo, a doutrina espírita,
ela é a continuação e o aperfeiçoamento do cristianismo. Mas para nós não existe isso. Para nós, Cristo é a revelação final. Para nós não existe outra revelação além de Cristo. E, senhor? Hebreus 1. Hebreus 1, 1, 2, vou ler agora. Onde diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, 1, 2. Então, segundo o nosso núcleo, segundo o nosso evangelho, qualquer nova revelação doutrinária é rejeitada. Qualquer anjo que descer do céu com um novo evangelho é considerado anátema. E para o cristianismo, essa doutrina do livro dos Espíritos, ela é incompatível com o nosso espírito, com o nosso cristianismo, com a nossa Bíblia. E eu vou tentar ser o mais rápido aqui, que o segundo livro onde eu encontrei os pontos heréticos é o livro dos médiuns. E o primeiro ponto do livro dos médiuns é a condenação bíblica da mediunidade. A Bíblia já condena a mediunidade. E para eles isso é uma coisa comum, é uma coisa normal, é a base deles, é a doutrina deles. A mediunidade ela é apresentada como uma faculdade natural e legítima. Mas nós já vimos agora em Deuteronômio 18:10, onde o próprio Senhor nos diz que isso é detestável, que isso é abominável. O segundo ponto é a origem espiritual das comunicações. Para Kardec, os espíritos desencarnados seriam almas humanas de diferentes graus morais. Para ele, os espíritos que vagueiam por aí são pessoas que desencarnaram. E um exemplo que eu posso trazer aqui seria de uma casa mal assombrada, que para eles diriam que é uma pessoa que morreu naquela casa e o seu espírito ficou lá. Ele ficou preso lá e por isso passa a atormentar as pessoas. Mas o nosso contraponto é que a Bíblia nos ensina que os anjos podem enganar. Então, como nós falamos agora há pouco de um parente que mandou uma carta, e que aquela carta só poderia ter sido ele que mandou, porque citava nome de pessoas, citava roupas, mas infelizmente é um espírito enganador, à nossa ótica, de acordo com o nosso entendimento. E 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 1, ele vai dizer: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E um ponto que eu gostaria de trazer aqui é que em sessões espíritas, em sessões mediúnicas, quando um médium recebe uma revelação, recebe algo de um espírito, aquele espírito ele tem duas opções: é um espírito bom ou é um espírito ruim. Se é um espírito bom, ele vai te falar coisas boas, mas se é um espírito mau, ele também vai te falar coisas boas. Então é bem complicado essa distinção. O terceiro ponto aqui do livro dos médiuns é a relativização da soberania de Deus. Eles acreditam que os espíritos intervêm frequentemente na vida humana, que a nossa vida humana é definida de acordo com a nossa vida passada e que a nossa vida futura vai depender do que nós vivermos e fazermos aqui agora. O mundo espiritual ele vai funcionar para eles por leis quase que automáticas. Mas no Salmo 115, no capítulo 3, vai dizer que o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ou seja, o salmista aqui está destacando a soberania de Deus. Nós poderíamos entrar aqui nas pautas de calvinismo e arminianismo, mas não vou fazer isso. Mas Deus é soberano para nós e isso basta. O quinto ponto aqui seria a falta de mediação exclusiva de Cristo. Como para Kardec existe a comunicação direta entre os vivos e os mortos, e isso é normal para eles, Jesus passa a ser só um modelo a ser seguido.
e não um mediador único. E acreditem, nos livros, na doutrina, eles citam em algumas partes que Jesus não falou tudo o que falaria, que Jesus omitiu alguns ensinamentos, mas Jesus não era nem um pouco omisso. O nosso Jesus não era omisso. A sexta heresia encontrada neste livro, nessa doutrina, é o risco espiritual e moral, pois Kardec reconhece a obsessão espiritual, mas ele ensina que pode-se ter um controle, pode-se ter uma moral nisso, mas para nós, obsessão é obsessão, e isso vem do demônio, isso vem do diabo. O cristianismo enxerga a mediunidade como uma porta aberta para os espíritos das trevas, é uma porta aberta para a enganação dos espíritos. E nós, convenhamos, irmãos, nós temos acesso ao Deus Pai Criador por meio do Deus Filho Jesus Cristo. O véu se rasgou. Por que nós vamos querer intercessão de mortos, de espíritos de baixo ou alto grau? Para nós não faz sentido. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, vai dizer, do versículo 10 ao versículo 18, vai nos dizer de toda a armadura do cristão. E nós devemos nos revestir dela, não nos apoiar em espíritos. A sétima heresia encontrada ali foi a reinterpretação dos fenômenos bíblicos. Eles acreditam que as possessões bíblicas são explicadas como obsessões e que os milagres são efeitos naturais desconhecidos. Para eles, todo milagre tem uma justificativa, e como eu disse no início, Jesus para eles era só um espírito de altíssimo grau, altíssimo nível, que conhecia as leis que justificam milagres e por isso as aplicava. Só que isso vai negar toda a divindade de Jesus, isso vai negar toda a divindade soberana de Jesus. Como um exemplo, onde Jesus pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? E o cego fala, e Jesus o cura. Então Jesus tem sim uma empatia, um amor por nós. E Jesus tem sim a sua revelação ao fazer, ao executar os milagres. E os milagres são sim inexplicáveis. Ou você vai me explicar como que se abre um mar no meio, como que se transforma água em vinho? Eu não sei. Como que se traz à vida um morto de 4 dias? Eu não sei, não quero saber. Me basta que Jesus Cristo é Deus e Ele sabe e é soberano. O 8º ponto aqui do livro. Mas eles entendem os milagres, você fala, igual, sei lá, uma teologia liberal, que na verdade são alegorias. Então, eu vou exemplo do cego, que na verdade não era cego fisicamente, era cego espiritualmente, não conseguia enxergar o espiritual. E um exemplo clássico do teologia liberal é a questão da multiplicação de pães e peixes. Para eles, na verdade, que Jesus fez não foi multiplicar pães e peixes, mas sim que as pessoas começaram a estar escondidas as comidas, cada um escondida comida, e cada um começou a compartilhar essas comidas. É mais ou menos isso? Ou não? Eles creem que é natural, mas não no sentido liberal. Mas... Eu acredito com fundamento aqui que seria como os próprios fariseus dizendo, né, mais para frente nessa própria passagem, que é por conta dos pecados dos pais. Só que no caso não é dos pais, seria por conta dos pecados da vida passada. Existem também pessoas espíritas que dizem que, por exemplo, uma pessoa nasceu sem braço, quer dizer que na vida passada ela perdeu o braço de acidente. Há pessoas que nascem com manchas, por exemplo, mancha na testa. Para eles pode ter sido que a pessoa na vida passada tomou um tiro e morreu. Então tem toda essa conexão com as vidas passadas. O 8º ponto aqui, que nos acende a luz da heresia, é a centralidade do homem em vez de Deus. O kardecismo ele enfatiza o aperfeiçoamento moral humano e o controle da mediunidade. Mas para nós acreditamos
no teocentrismo e não no antropocentrismo. Nós acreditamos que a salvação e a verdade vêm de Deus e não de evolução humana nenhuma, até porque ao homem é dado viver uma vez e morrer uma vez. O 9º ponto aqui seria a ausência do conceito bíblico de conversão. Para eles, o progresso espiritual ele é gradual, ele é contínuo, ele passa por múltiplas existências. Mas para nós, a Bíblia nos chama ao arrependimento nesta vida. Em Lucas, no capítulo 13, no versículo 3, está escrito: não vos digo antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. A reencarnação enfraquece a urgência da conversão. Afinal, se eu não me converter aqui, o pior que vai me acontecer é eu nascer em um país ruim, em uma família ruim na próxima vida. E como para eles também não existe, eles não acreditam na condenação eterna, no inferno literal, para que se converter? Não tem justificativa? Na próxima vida, mais para frente. O 10º ponto desse livro é a substituição da fé pela técnica. No kardecismo eles colocam muita ênfase em métodos, critérios e práticas mediúnicas, mas para nós, nós não nos baseamos nisso. Nosso relacionamento é com Deus, nós nos baseamos em Deus e não em técnicas espirituais, e nós não controlamos o espiritual, nós não controlamos a vontade de Deus. No Espiritismo tem a prática do passe, onde você vai até o centro espírita durante as reuniões e vem uma pessoa, vem um passista, e ele faz assim com as mãos em você e com uma espécie de oração. E também existe no fundo da assembleia, no fundo do templo deles, um lugar onde eles deixam a garrafa de água. E no que essas duas coisas se convergem? Para eles acreditam que o mundo existe, no universo existe um fluido universal, onde o passista vai, através desse fluido, exercer, se assim for possível, uma espécie de cura. E da mesma forma a água fluidificada deles, onde durante a assembleia, durante a reunião, durante a palestra, a água vai absorver ali as energias que os espíritos vão colocar através deste fluido, e quando você bebe a água é uma espécie de água boa, água que cura. Deixa eu só acelerar aqui. O 3º livro, que seria o principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele também, eu coloquei como a negação da divindade de Jesus Cristo, mas eu já falei. Eles reduzem o Evangelho à moral. Para Kardec, o foco vai estar exclusivamente em ensinamentos éticos, amor, caridade, perdão. A salvação para eles é através das obras. Os milagres, o sacrifício expiatório e a ressurreição são relativizados ou reinterpretados. E isso atinge o núcleo do nosso Evangelho, atinge o núcleo da nossa ortodoxia. O Evangelho bíblico é a boa nova para todo aquele que nele crê, é a boa notícia, não é apenas um código moral, é a plena revelação de Deus, é a plena revelação de Deus em Jesus Cristo. E moral sem redenção é insuficiente para salvar o homem. Do que adianta nós termos moral, do que adianta nós irmos para o céu se no céu não tiver a presença de Jesus, não tiver a presença de Deus? O que adianta nós termos o melhor dessa vida? O que adianta nós não termos luta alguma, mas não ter a presença de Deus? Então, isso é questionável também. E uma heresia muito grande também encontrada aqui é a rejeição da salvação pela graça. Como eu venho falado, e é basicamente, não é porque eu estou andando em ciclos, mas é toda a doutrina deles, que você vem nessa vida, vem e vai, e uma hora você vai ser salvo pelas suas obras, mas não é isso que a gente crê. Efésios 2:8 vai nos dizer que a salvação é pela graça e não é pelas obras, não vem de nós para que ninguém se glorie. O 4º ponto aqui do Evangelho, da doutrina, do que eu encontrei, é a negação do sacrifício expiatório da cruz.
Eles não acreditam que a morte de Jesus tem um caráter redentivo. Eles acreditam que Jesus só ensina um caminho, mas que não salva por sua morte. Que o que vai te salvar é você reencarnar. Irmão, você acredita que Jesus veio em carne? Acreditam em carne. Mas eles não acreditam na ressurreição de Jesus. Eles acreditam que a ressurreição de Jesus era para eles a reencarnação já. Que ali era... para ser sincero, não, se você puder até me ajudar nisso, eu não cheguei a anotar ou encontrar aqui eles dizendo que Jesus reencarnou e, como a gente acredita, está sentado à direita de Deus Pai. Mas, até onde eu entendi, aqui, Jesus morreu para eles e eu acho que foi isso. Eu realmente acredito que foi isso. Porque eu realmente não encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo. Posso ter pulado. Deixa eu até ver se é nessa parte marcada aqui. Oi? Tudo que você está falando, é primeiramente escutando. Você está falando sério. Por isso que eu falei, você da câmera. A outra parte aqui, a rejeição do pecado original, que eu também já falei. Pode procurando. Eu fiquei assim, isso é mais, não é dúvida, mas é mais um questionamento, porque você falou que vai ao longo do tempo encarnando até atingir um patamar superior. Aí eu fico pensando, tem algum, tipo assim, estou fazendo boas obras aqui, tudo mais, estou ganhando estrelinha no plano do céu. Vamos supor que estando está certo isso. A partir desse pressuposto que isso é correto. Não estou falando, mas assim, vamos supor. Mas a pessoa que vive, hoje não quero viver, não quero saber, não, vou loucar, vou fazer tudo de errado, e que a minha vida, outra vida que se dane, que ela que pague. Então eu vou curtir. Tem alguma coisa que fala, tipo, se você não evoluir, tem que entrar em si, ou você pode viver a vida que você quiser e a outra vida que se lasca, digamos assim. Seria uma espécie de queda, o que para nós seria cair, é isso a sua pergunta? Ou viver uma vida deliberada de libertinagem? Vou viver e que o espírito, a minha outra vida, que se lasca. Posso ser bem sincero. sincero. Não vou saber nada mesmo, vou reencarnar outra pessoa, então ele que paga pelos meus erros de agora, entendeu? Eles não acreditam no seguinte: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Entrai pela porta estreita e andai no caminho apertado. Então é uma religião mais liberal. Já que, você falou, já que é universalista, e já todos você salva, então eu vou aproveitar os prazeres mundanos que tem aqui, não só prazeres mundanos, mas, sei lá, fazer as coisas, atrocidades da vida. Se você... Aí, se eu for pagar, eu vou pagar também. Não vai ser mais o Vitor, vai ser outra pessoa. Mas se você pensa assim, você concorda que na ótica deles e na ótica do que eu estou falando aqui, isso significa que você é um espírito, você tem um espírito de baixa vibração, de baixa moral? Essa é a justificativa. Tá vendo? O espírito é baixo. Porque para eles, quanto mais elevado é o seu espírito, menos erros, que não é para nós é pecado, mas para eles erros, menos erros você vai cometer e mais caridade você vai fazer. Eu vou... Então é falsa, né? Então se você... Eu não vou conseguir falar de toda a doutrina, eu vou tentar pular para o resumo aqui o mais rápido. A Trindade, já falei, divindade, ressurreição. Para eles, Adão e Eva também não existiu. Para eles, o cristianismo é um estado moral e incompleto. Para eles, a mediunidade, falar com os mortos, a necromancia, tudo bem, falei. O sofrimento é pedagógico e não consequência da queda. Por exemplo, crianças que sofrem. Para nós, o que justifica é o pecado original, é a queda
de Adão, e não adianta a gente pensar que se fosse nós lá atrás não cairíamos. Nós cairíamos. A salvação para eles é o autoaperfeiçoamento progressivo, para eles a salvação é pelas obras. A fonte de revelação para eles é o Espíritos comunicantes. Irmãos, eu realmente não vou conseguir, falta 2 livros e meio ainda. Mas eu abordei a maior parte das heresias que ferem a nossa ortodoxia, que ferem ao nosso evangelho, ao núcleo do evangelho. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem falar. Boa noite. A pergunta que você fez sobre Jesus, pelo que eu entendi que você explicou hoje, parece que Jesus era o Espírito perfeito, né? Então provavelmente ele não teria mais uma reencarnação. E é o último nível, talvez. Por isso ele passou esse pensamento. E aí se acabou mesmo. Isso é até controverso. Eu lembrei aqui uma coisa que é controversa que eu vou falar. Chico Xavier, ele dizia que quando ele, acho que é telegrafar, me esqueci o nome, mas psicografar, isso aí, telegrafar. Quando ele psicografava, quem estava falando para ele era Emmanuel. Emmanuel é Jesus. Então, eu realmente não entendi essa parte, mas é uma boa justificativa, é uma boa explicação. Para eles a questão de Jesus é que Jesus morreu na cruz como qualquer um ser humano. Após a morte do corpo físico, seu espírito apareceu aos discípulos utilizando seu perispírito. Perispírito, isso mesmo. Que é como se fosse um espírito perfeito. Que o corpo espiritual semimaterial que serve de ligação entre o espírito e a matéria. A aparência tangível. O perispírito pode, sob certas condições e com a permissão de Deus, como no caso do espírito puro, como de Jesus, tornar-se temporariamente tangível e visível, o que permite aos discípulos tocá-lo, como narrado nas Escrituras, Lucas 24 e João 20. Essa aqui é a situação deles. O perispírito é a membrana que reveste a alma, se eu não me engano. Mas para eles, então, Jesus não ressuscitou em carne e osso. Para eles, Jesus foi só um espírito perfeito. E morreu como qualquer um. Como não vai dar para eu ler, eu gostaria só de trazer um ponto aqui desse livro, que é o último livro dele, O Céu e o Inferno, onde a doutrina vai falar do céu e do inferno, obviamente. E aqui ele diz o seguinte: os cristãos têm o seu rei do inferno, que é Satã, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio que lhe foi dado em partilha. Enfim, eles dizem que nós dissemos que Satanás é o rei do inferno, mas na verdade, Mateus 25:41, Jesus vai dizer que Satanás, que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Nós não temos nenhum rei no inferno, não, está repreendido. Exatamente. E o último livro é o A Gênese também, que não vai dar para eu ler, mas é basicamente o resumo que eu li. Nossa, eu queria fazer um comentário. É muito importante a gente estar firme na palavra de Deus e não conhecer a palavra. Porque essas doutrinas espíritas, que são diabólicas, a origem é no inferno mesmo, são doutrinas de demônios, né? Elas se permeiam na sociedade hoje em dia, está no senso comum das pessoas, né? Então a pessoa às vezes nem é espírita, mas ela tem crenças espíritas, né? Você vê isso nos filmes, você vê isso na sociedade em geral, né? Vai se encontrando Então as pessoas, por exemplo, tem católico, por exemplo, que ele de manhã ele vai à missa, mas à noite ele vai para o centro espírita, né? A maioria. A doutrina espírita, ela explica muita coisa, né? Falando assim, racionalmente. Então as pessoas são enganadas. Então, por isso a gente precisa conhecer bem a palavra para poder confrontar essas pessoas, esse senso comum que é no mundo, né? Na nossa sociedade,
que aponta para várias questões dessas, inclusive até na reencarnação. Exatamente. Muita gente que na conversa percebe que o cara fala em reencarnação. Tá É muito sincrético. sincrético. O próprio Umbanda, que você falou, é algo que é uma mistura de espiritismo, de cristianismo e de religiões afro. Então, como o Guilherme falou, como a gente fala, tem gente que vai no culto, aí depois a noite na missa, aí na segunda no terreiro, aí na terça está fazendo boas obras, aí fica esse sincretismo que não leva a nada, porque cada dia você está num lugar, e mesmo cada uma tem uma visão, cada uma tem o seu modo de viver, a sua fé. Então, se a gente for viver igual essa vida, o Espiritismo fala uma coisa, ou o protestantismo fala outra, o umbandista fala outra. Então, uma hora vai chocar. Então, O próprio, não é o evangélico, né? Mas a gente vê muita igreja evangélica aí que eles são mais macumbeiro que crente. É muito secretismo. Mas É muito interessante também como eles têm uma intimidade, o nível de espírito tem intimidade com o pai. Intimidade